Olá, eu sou Barbosa, estou me graduando em História, seja muito bem-vindo a Castle Rock, ao nosso primeiro episódio do podcast, hoje com a temática da biografia de Simón Bolívar, o libertador da América. Bom, primeiramente também gostaria de pontuar que é uma grande satisfação contar com a sua presença, contar com a sua audiência aqui, e também dizer que duas razões me levaram a produzir esse episódio, a produzir esse conteúdo. Inicialmente, as questões envolvendo Donald Trump, a Venezuela e tudo que a gente tem visto ao longo dos últimos dias, mas também a resposta dada por Gustavo Petro, presidente da Colômbia, a uma fala de Donald Trump, aonde ele menciona Simón Bolívar, aonde ele menciona a trajetória dos libertadores da América. Cuidado, están atravesando el Caribe de los libertadores. Cuidado, se están metiendo con la patria de Bolívar. ¿Acaso es que no han leído la historia de Bolívar? Então, quis trazer esse episódio para a gente conhecer um pouquinho mais dessa figura extremamente especial, dessa figura extremamente singular na história da América Latina. Bom, primeiramente, algo que é interessante da gente pensar é que o momento de colonização das Américas pelos europeus, ele pode ser entendido também como o desenvolvimento do que a gente vai chamar no futuro, do que a gente vai entender no futuro como capitalismo. Não é? As mudanças elas estavam a toda no mundo e com isso a maneira de se fazer negócios também mudou muito consideravelmente. Afinal, pela primeira vez na história, a Europa, a Ásia, a África e a América elas estavam interconectadas com as suas relações de trocas comerciais entre países. Né? Então, isso daqui vai ser um ponto extremamente crucial para a gente entender mais ou menos como que surge essa história. Bom, a América e a África, vale a gente ressaltar, vale a gente pontuar, seriam utilizadas como uma mão de obra escravizada, ao menos em um primeiro momento, além de terras para colheitas e extração. Enquanto isso, os países europeus se beneficiariam dessas relações de troca e desses acordos. Como parte da América estava sob o governo da Espanha, a coroa espanhola se aproveitou do monopólio do comércio e de produções das colônias para acumular capital e crescer economicamente ao longo desse período. Lógico que também, durante esses anos, o governo espanhol enviou para a América membros de uma elite que estava surgindo e enviou esses administradores para serem responsáveis por pontos específicos e estratégicos do continente. Mas aí também vale lembrar que isso, lógico, é só um breve resumo dessa grande estrutura colonial espanhola e de tudo que envolveu esse momento da história. E além disso, também vale dizer que internamente não foram todos os grupos que aceitaram o domínio colonial e que grupos como o norte do México, a Flórida, antes de ser dos Estados Unidos, partes do Chile também, resistiram bastante à colonização. E a história que a gente vai conhecer hoje, ela começa a se desenrolar nesse cenário político criado pela coroa espanhola. Mas agora a gente vai conhecer um pouquinho mais dele, Simón Bolívar. Simón José Antônio de la Santíssima Trinidade Bolívar e Palacios nasceu em Caracas, capital da Capitania Geral da Venezuela, em 24 de julho de 1783. Ele foi o quarto filho de uma das famílias mais ricas e aristocráticas da sociedade colonial venezuelana. Filho de Juan Vicente Bolívar y Ponte e Maria de la Concepción Palacios y Blanco. Bom, agora um adendo para os pais de Bolívar. Eles eram muito importantes nessa história, já que faziam parte de um grupo que era conhecido como Elite Criolla. E, apesar de parecer um nome depreciativo, aqui ele conta com um outro significado, pois esse nome se refere a uma elite política e social que é descendente direta de espanhóis. Ou seja, os crioulos eram pessoas que nasciam na América, mas eram filhos ou descendentes de espanhóis. O seu pai, ele era um latifundiário e a sua riqueza vinha principalmente de fazendas de cacau, minas de ouro, cobre e numerosos escravizados. A sua família possuía títulos nobiliários,
como o Marquesado de São Luís. Ou seja, eles eram representantes do rei espanhol e administravam muitos negócios na América. Podemos, com isso, até afirmar que Simón nasceu em uma família muito abastada, lógico, e com um grande prestígio econômico e social. Portanto, já havia um rito que devia ser seguido e que era normal aos jovens crioulos, né? Ou seja, por nascer dentro de uma família de posses, dentro de uma família da elite da época, existia toda uma ritualística para essa juventude, para essa adolescência e para a infância do jovem Simón Bolívar. Por exemplo, seria natural que ao crescer ele fosse para a Europa, estudar e ser educado com uma educação formal e clássica, assim como o que aconteceu com seu pai. Contudo, esses planos eles tiveram que ser alterados por algumas fatalidades que vão ocorrer ainda na vida de Simón Bolívar. E um dos seus primeiros traumas aconteceu quando ele ainda era muito jovem, que foi a perda de seus pais. O Sr. Juan faleceu em 1786, quando o filho tinha apenas 3 anos. Já a sua mãe morre em 1792, quando ele ainda tinha apenas 9 anos de idade. E a partir disso, ele passa lá a morar com os seus tios, e os planos de estudo no exterior não se concretizam nesse momento, porque futuramente ainda haverão muitas passagens pela Europa. Bom, agora a gente vai entender um pouquinho mais de como que foi esse processo de educação. Mas antes, a gente pode dizer que sempre que uma sociedade se organiza de modo que surjam elites no meio dessa sociedade, os costumes desses grupos sociais costumam ser muito distintos dos costumes da grande massa, dos costumes do povo. E isso não é diferente em relação à educação, em relação ao tipo de educação que se busca em cada grupo social. Portanto, a educação crioula envolvia o envio de crianças para a Europa, para aprenderem as línguas clássicas e, claro, uma profissão também. Dentro desse rito, envolvia depois com que essas crianças voltassem ao seu país de origem e dessem continuidade aos negócios da família. Contudo, voltando agora para o caso do Bolívar, após a morte de seus pais, a família optou por educá-lo em escolas locais, para que a sua educação fosse mais próxima e próxima da família. Além de frequentar a escola, Simón ainda tinha professores particulares que foram também fundamentais na sua formação. Inclusive, um desses mestres foi Simón Rodrigues, que apresentou ao jovem as ideias de Jean-Jacques Rousseau. Além disso, em algumas cartas que o próprio Bolívar enviou para o seu superior no exército, ele deixava claro que valorizava o esforço de sua família em lhe dar uma boa educação. E vale a pena também ressaltar que essa educação formará as bases do seu pensamento e das suas ideias no futuro. E uma outra tradição, melhor dizendo, que fazia parte das elites crioulas era o ingresso na vida e na carreira militar, pois na sua época a carreira militar vinha acompanhada de grandes prestígios na sociedade colonial. E aí, assim como seu pai, ao completar 14 anos, ele ingressou como cadete na 6ª Companhia do Batalhão de Milícias de Brancos de los Valles de Araguaia. Ascendeu, inclusive, rapidamente a subtenente, e essa experiência lhe deu uma primeira formação militar, além de noções de disciplina, embora não tenha sido uma carreira militar formal naquele momento. Um de seus tios era Esteban Palacios, e ele percebeu o grande talento de Bolívar e decidiu que valeria a pena investir em uma carreira. Com isso, enviou Simón para a Europa para continuar os seus estudos na Espanha. A viagem aconteceu em 1799 e, antes de aportar na Espanha, ele passou 1 mês no México e 2 dias em Cuba, para só aí seguir para a Espanha. Além disso, o período que Simón Bolívar chegou na Europa era o período das ideias, ou seja, o iluminismo estava acontecendo diante dele, e por isso ele estava bastante atualizado do debate político que estava ocorrendo na Europa. E claro que isso repercutiria também na América, afinal,
A maioria dos autores iluministas questionava os estados autoritários, os estados que restringiam a liberdade da população. E, por fim, podemos apontar que duas coisas vão ser fundamentais na vida de Bolívar: as viagens e as leituras. As viagens, porque ele era filho de latifundiários que deixaram uma boa herança, e as oportunidades de viajar pelo mundo, indo atrás do conhecimento. E também as leituras, pelo contato com o iluminismo francês, pelo contato com a educação. Então a gente pode afirmar que tanto as viagens quanto as leituras vão ser essenciais na formação do pensamento, das ideias e das visões de mundo de Simón Bolívar. Bom, mas não só de estudos e revoluções vive o homem. Agora vamos falar de casamento. O amor está no ar. Seguinte, Bolívar ele conhece em 1800 uma jovem chamada Maria Teresa Rodrigues del Toro y Alaíza. Ela era uma jovem espanhola, também de família aristocrática e de origem venezuelana. O seu pai era natural de Caracas. Nasceu em 15 de outubro de 1781 e era descrito como delicada, culta e de grande beleza. Durante a sua primeira estadia em Madrid, o Bolívar frequentava a casa do seu tio, o Esteban Palacios. Foi em um desses eventos sociais que ele conheceu a Maria Teresa e se apaixonou perdidamente de forma imediata. Ele próprio, inclusive, descreveu esse amor como, abre aspas, um acesso de loucura total, fecha aspas. Contudo, como nem tudo que é bom dá certo, o pai da noiva, Bernardo Rodrigues del Toro, inicialmente se opôs ao relacionamento porque ele suspeitava que o jovem Bolívar fosse um aventureiro, interessado apenas no dote da moça. Só que, para provar a sinceridade das suas intenções, o Bolívar teve que realizar uma série de trâmites e demonstrar a solidez da sua fortuna na Venezuela por várias formas. Com isso feito, após 2 anos de espera e superação de obstáculos, o casamento foi celebrado em 26 de maio de 1802, na paróquia de San José, em Madrid, já com uma cerimônia discreta dada a situação de luto da família, porque a mãe da noiva havia falecido recentemente. Bom, já casados, o casal partiu para a Venezuela, chegando a Caracas em 1803. Bolívar tinha planos de se dedicar à administração das suas propriedades e viver uma vida tranquila de fazendeiro aristocrático ao lado da sua esposa. Porém, a vida mais uma vez acontece e Maria Teresa contraiu febre amarela. Sua saúde, como já era frágil, se deteriorou mais rapidamente e ela veio a falecer no mesmo ano em Caracas, inclusive apenas 8 meses após o casamento. Bolívar, com apenas 19 anos, ficou devastado. Em uma carta a um amigo, ele escreveu que, abre aspas, a morte da minha esposa me pôs muito cedo ao caminho da política. Fez-me seguir depois o carro de Marte, em vez da carroça de Ceres. Fecha aspas. Bom, depois dessa perda, ele decide voltar para a Europa para aprofundar seus conhecimentos teóricos e ficar mais próximo de algumas figuras políticas importantes naquele período. Com isso, em abril de 1804, ele vai para Paris, onde consegue presenciar a coroação de Napoleão Bonaparte como imperador. Inclusive aqui um baita momento para se estar em Paris. Realmente, aqui foi sorte. Bom, além disso, o Simón levou para essa viagem o seu antigo professor, Simón Rodrigues, e juntos eles foram visitar Roma. E um dos locais em que estiveram foi o Monte Sagrado, um antigo lugar que era para peregrinação histórica, famoso inclusive pela vista belíssima que ele dava para a Cidade Eterna. Depois disso, desse fato, Bolívar decide voltar para a América e na viagem de volta precisa passar pelos Estados Unidos. E lá ele fica entre janeiro e maio de 1807. Com isso, ele consegue ver de perto e ter uma noção das consequências do processo de independência com que estava passando os Estados Unidos. Porém, em junho, ele retorna ao seu país de origem e precisa, aí sim, administrar as propriedades e os negócios da família, mas futuramente, inclusive, teria algumas outras preocupações que seriam bem maiores e bem mais difíceis de resolver.
Bom, como ele já estava com a vida bem agitada, no ano seguinte, em 1808, Napoleão invade a Espanha e derruba o rei espanhol para colocar o seu irmão no lugar. Com isso, as coisas ficam muito mais agitadas na Venezuela e em toda a América Hispânica de uma forma geral, já que o futuro era incerto, pois agora estavam diante de uma administração francesa. Com isso, Simão Bolívar percebeu que essa poderia ser uma oportunidade única e, com isso, ele começou a organizar algumas reuniões secretas, claro, para falar sobre a política interna e externa do país. Em alguns anos, os venezuelanos formaram uma junta revolucionária que tinha como objetivo tirar os espanhóis do país e garantir a sua independência política e econômica. Aqui, a gente tem que pôr uma observação importante, que é o seguinte: mesmo que o Bolívar tenha feito esses movimentos e tenha organizado essas reuniões para discutir sobre política interna e externa, ele não fazia parte de nenhuma liderança revolucionária. Ou seja, ele não tinha nenhum protagonismo político até então. Nesse momento, ele manteve a sua carreira militar e continuava ali na administração das terras da família, na administração das suas heranças, né? Só que as coisas elas começam a mudar para Simão Bolívar em 19 de abril de 1810, quando essa junta revolucionária depõe o capitão-general, que era espanhol, do exército venezuelano. Com isso, esses revolucionários nomearam Bolívar para assumir o seu lugar e ele foi promovido a coronel. Ou seja, os revolucionários derrubaram o general e colocaram o Bolívar no lugar dele. E assim que ele assumiu o seu posto, ele foi enviado para a Inglaterra para conseguir apoio político dos ingleses. E com isso também vale lembrar que esse apoio ele era muito estratégico, já que a Inglaterra era uma grande rival da Espanha. Depois desse tempo lá na Inglaterra, ele volta para a Venezuela em 1811 já e precisa se preocupar em construir uma unidade dentro do processo de independência do país. Porque os primeiros a se revoltarem com a coroa espanhola tinham sido os crioulos, que a gente deve lembrar era a elite do país. Porém, conseguir um grande apoio popular era algo muito difícil, tendo em vista que os próprios crioulos tinham escravos e tinham benefícios da coroa espanhola. Então, é claro que, mesmo fragilizada, a Espanha não ia abrir mão das suas colônias de uma forma simples, de uma forma fácil e sem resistência. E por isso eles enviaram tropas para a América para tentar derrubar os revolucionários. E essa, inclusive, foi a primeira vez que Simão Bolívar precisou liderar tropas em uma guerra no campo de batalha, campo aberto. E, mesmo ganhando algumas batalhas, no começo a Espanha se viu melhor, vencendo Bolívar, e, com isso, ele teve que escolher entre o exílio na Espanha ou ser um refugiado em outra região da América. Devido à sua derrota, ele acabou escolhendo o exílio. Só que o local que foi escolhido por outros fugitivos de guerra foi a Colômbia, inclusive se refugiando até Cartagena. E nisso, Simão Bolívar decide que a luta pela independência não deveria recuar. E ele começou a organizar um exército para marchar sobre Caracas e conquistar a independência do país. Foi a partir da organização desse exército na Colômbia que Bolívar se torna o maior líder do processo de independência, não só da sua colônia, não só da Venezuela, mas de outras colônias que também estavam sob o domínio espanhol. As cartas, inclusive, que ele tinha escrito, estavam correndo por todo o continente americano, inspirando essas pessoas e mostrando que existia uma outra alternativa, que existia um outro caminho, além da servidão aos espanhóis. Com isso tudo isso na mesa, em dezembro de 1812, ele escreve o Manifesto de Cartagena, onde ele critica os projetos de independência que vinham surgindo, já que, para Bolívar, seguir o modelo federalista dos Estados Unidos não seria uma opção viável para a América Latina, pois o exercício da democracia ele exige tempo e educação popular. Bom, em seu lugar,
ele achava que devia existir uma unidade entre as nações da América. E esse novo governo deveria, inclusive, ser forte e centralizado. Inclusive, essa ideia de Simón Bolívar, ela vai se repetir e vai aparecer muito daqui para frente. A ideia de um país único, centralizado, grande, toda a América Hispânica unida em uma coisa só. Mas isso daí a gente vai ver um pouco mais lá para frente. Depois que esse exército foi organizado e a população da Venezuela também começou a fazer parte e foi integrada no processo da independência, o Simón Bolívar deixa a Colômbia e começa a marchar em direção a Caracas, a capital venezuelana. Com isso, em agosto de 1813, ele, liderando uma tropa de pouco mais de 800 homens, consegue conquistar Caracas com um grande apoio popular e expulsa os espanhóis e as suas tropas da cidade. Com essa vitória, a população dá a Bolívar o título de Libertador. Esse, inclusive, é o título que ele ainda vai usar bastante em outras campanhas militares pela América. Além disso, além de usar esse nome, usar esse título, ele foi reconhecido como o segundo presidente da Venezuela e teve ali um mandato que durou pouco mais de um ano. É, inclusive, nesse período presidencial que o Bolívar vai conhecer as demandas da população, como a escravidão, a falta de terra para a população morar, para a população trabalhar. Eram, inclusive, alguns dos problemas que precisavam ser resolvidos com uma certa urgência. Porém, como uma vida cheia de percalços que ele teve, apesar dessa conquista, Simón Bolívar sofre uma nova derrota para os espanhóis e, em 1814, é afastado da presidência, tendo inclusive que se exilar novamente. Dessa vez, ele se exila em Nova Granada, que atualmente corresponde ao território do Panamá, da Colômbia e da própria Venezuela. Vale lembrar que esse processo de independência venezuelana ele é muito complexo e cheio de idas e vindas na política, principalmente no que envolve a Espanha. Então, enquanto isso, tudo estava acontecendo na América Latina, na Venezuela e na vida do Simón Bolívar, na Europa, a França estava sendo derrotada e o rei espanhol Fernando VII estava prestes ali a voltar para o poder, a voltar a governar. Ou seja, o medo de que tudo pudesse ser perdido no processo de independência, de que tudo que tinha sido conquistado ao longo desses anos fosse por terra, ele era real e ele é muito grande. Com isso em vista, o Bolívar começa a incentivar e ele começa também a lutar pela independência de Nova Granada. Só que, se por um lado o Bolívar consegue demonstrar a urgência da independência para os cidadãos de Nova Granada, por outro lado, as elites locais e também essa população tinham visões muito distintas de como que esse processo devia ser feito. Inclusive, essas divergências elas foram tantas e foram tão grandes que, em um determinado momento, praticamente houve, melhor dizendo até, quase houve uma guerra civil dentro de Nova Granada. Então, como esse território já não era mais seguro, em maio de 1815, o Bolívar foi novamente para um outro país, foi se refugiar dessa vez na Jamaica. Nesse período, ele produziu um dos documentos mais importantes da sua carreira política, que no caso foi a Carta da Jamaica. Nela, ele expôs o seu grande sonho, que era construir uma confederação hispano-americana. O que seria isso? Na prática, seria basicamente um único e grande país hispânico aqui na América. E claro que, lógico, que o Brasil, por ser uma colônia portuguesa, ele ficou de fora disso tudo. Mas na ideia do Bolívar, seria assim: temos uma história parecida, temos uma história semelhante, temos a mesma língua, temos o mesmo objetivo, que é a liberdade dos espanhóis, da Espanha e dos europeus. Então, por que não fazer essa unidade? Só que, claro, isso não se concretizou definitivamente. E, além, inclusive, desse período na Jamaica, ele buscou firmar parcerias
e firmou uma parceria com o presidente Alexandre Pétain, do Haiti, que naquela época ele era uma força muito grande, já que tinha vencido os franceses na região. Então, com esse apoio, o Bolívar volta para a Venezuela em 1816, liberta os escravizados e conquista a cidade de Angostura. E daí parte em direção a Nova Granada para mais uma vez tentar uma independência, dessa vez já uma independência definitiva. Só que essa independência desse território, dessa região, foi concretizada apenas em 1819, após uma violenta, uma brutal batalha contra os espanhóis, aonde o Bolívar saiu vitorioso. Dentro de Nova Granada, ele garantiu que houvesse uma separação dos povos que faziam parte dessa região e que cada um fosse, inclusive, independente. Com isso, a Colômbia, o Equador, a Venezuela e o Panamá agora eram territórios livres da coroa espanhola, graças à política e também graças à guerra de Simão Bolívar. Ainda com uma ideia de um único país, ele vai organizar todos esses países agora já como a Gran Colômbia, que era uma instituição política em que ele, Simão Bolívar, era o presidente. Vale aqui ressaltar que ele ainda se envolveu ativamente na libertação do Peru e da Bolívia, país inclusive que recebeu esse nome em homenagem a ele, Simão Bolívar, né, que homenageia a Bolívia. E ele não era qualquer pessoa, lógico, porque ao mesmo tempo em que ele era presidente da Gran Colômbia, que continha esses 4 países, ele ainda foi o primeiro presidente da Bolívia e o primeiro presidente do Peru. Então, além de promover políticas de reforma agrária em algumas regiões e a libertação de escravos, ele ainda mantinha em mente a ideia do país único. Então, assim, a partir de 1828, as elites locais consideraram que ele estava se tornando cada vez mais autoritário, e esse plano de unidade nunca se concretizou. Então, é aquele negócio, ele começou a crescer demais, ele começou a mandar demais, ele começou a querer demais, e por conta disso, as elites viram que ele estava começando a se tornar um problema. Com isso tudo, a oposição ficou tão forte que ele precisou renunciar à presidência da Gran Colômbia já em 1830, e, desde então, Venezuela, Equador e Panamá se tornaram países separados e independentes. Bom, com isso tudo, o Simão Bolívar passou o seu último ano de vida na Colômbia, doente e pobre. Mas por que pobre? Pobre porque ele gastou praticamente todas as suas finanças nessa luta pela independência, nas viagens, nos conhecimentos, em tudo que ele foi precisando, ele ia usando dos seus próprios recursos. Por conta disso, não sobrou muita coisa. E, no final do ano, né, Bolívar contrai tuberculose e essa doença tira sua vida em 1º de dezembro de 1830. Com isso, o maior líder da independência e o libertador de muitos países da América Latina estava morto. Bom, isso é um pouco da história do Simão Bolívar, é uma história riquíssima, complexa, que envolve muitos altos e baixos, que envolve muitas polêmicas também, e que envolve muita superação, muita dificuldade, muita superação, e que é um exemplo para a gente hoje em dia contra o colonialismo e contra o imperialismo. Contra, melhor dizendo, o neocolonialismo e o neoimperialismo. Então, que fique essa reflexão, que fique esse exemplo do que os que vieram antes de nós fizeram por esse território, fizeram por esses países e fizeram por esse povo. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência, espero que tenha gostado, deixe um like se você ficou até o final, um comentário, compartilhe o nosso episódio e espero vocês na próxima semana, na próxima sexta-feira. Fiquem bem e até logo!